Tá aqui com uma convidada muito especial. Apresenta aí, Rafa. Olha, Miquel, a gente está aqui hoje com uma entrevistada, que é a doutora Carla Avelino, que é médica urologista. E pra gente falar sobre o Novembro Azul. Boa tarde, doutora Carla, bem-vinda aqui ao Conexão 95. Boa tarde, Miquel, muito obrigada pelo convite, para falar sobre esse assunto tão importante para o homem. Pois é, a gente agora fala todos os meses, né? Tem alguma cor que é ali ligada a algum desses temas. E o Novembro Azul, a gente está falando justamente do que, para quem não conhece aí? O Novembro Azul, na verdade, ele surgiu para a conscientização do homem para o câncer de próstata. Depois do sucesso do movimento do Outubro Azul, então várias sociedades se engajaram em alguma patologia que afeta mais cada sociedade. E nada mais para falar do homem do que a próstata, que ainda tem muito tabu e é uma doença que infelizmente ainda mata. Qual é o maior causador desse tipo de câncer? Um dos maiores causadores? O que é a situação que mais causa? O que é que as pessoas fazem, deixam de fazer e que levam até causar essa questão desse câncer? O que é que a gente pode prevenir, certo? É a questão da qualidade de vida. Alimentação, atividade física, evitar excesso de álcool, evitar excesso de cigarro. Isso é o que a gente pode prevenir. Mas o que é que mais causa? A genética, que é algo que a gente não tem como mudar. A história do pai, do irmão com câncer de próstata, você vai ter um risco aumentado de câncer de próstata. Mas o que a gente pode modificar é principalmente a mortalidade. Uau. Por quê? Porque na hora que a gente consegue diagnosticar o mais precoce possível, a mortalidade ela vai cair. Então a sociedade ela luta nisso, no diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce eu só consigo se o homem for ao médico e procurar se cuidar. Ou seja, se eu tenho algum familiar que já tem essa situação, eu preciso ir ao médico antes de qualquer coisa para poder fazer os meus exames, para poder, me prevenir. E também a questão, quando ele é diagnosticado com mais rapidez, a chance de cura é maior, não é isso, doutora? A chance de cura é mais de 90%. Uau. Quando o paciente é diagnosticado precocemente. E esse mesmo paciente, quanto mais ele retarda o diagnóstico, menor a chance de cura dele. Ou seja, se eu tiver já um histórico familiar, eu preciso ir antes, independentemente de já ter a faixa etária de fazer o exame, né? Que é o mais conhecido e que ainda existe um tabu relacionado a isso, doutor? Ainda existe o tabu. Graças às campanhas, eles vêm diminuindo ano a ano, mas ainda existe o tabu. O homem, ele não é acostumado a ir ao médico. Qualquer médico, ele não vai ao cardiologista, ao endocrinologista, muito menos ao urologista devido ao tabu. Então, essas campanhas, elas vêm conscientizar que o homem precisa se cuidar. Então, isso que é importante, mas vem diminuindo ano a ano. Rafa. A gente sabe que o câncer de próstata tem uma idade, né, para começar ao tratamento e tudo mais. Mas se você já descobre ele de uma forma precoce e que já está avançado, quais seriam os principais tipos de tratamento que os homens podem estar buscando para começar a tratar e realmente se curar do câncer de próstata? O principal tratamento do câncer de próstata, ele é ou a radioterapia ou a cirurgia, quando diagnosticado precocemente. Então, quando você tem o diagnóstico precoce, a gente dá a oportunidade ao paciente, tanto da radioterapia, a gente vai discutir com o paciente caso a caso e vai ver para ele qual o melhor tratamento. Dentre as opções, a radioterapia e a cirurgia são as que a gente mais utiliza. A cirurgia, ela tem um índice de cura um pouco melhor do que a radioterapia, tá certo? Mas isso é sempre o que eu digo, é discutido caso a caso. Se o câncer for mais invasivo, a cirurgia ainda entra, a radioterapia ainda entra, mas também pode entrar uma hormonioterapia, quando você não tem mais nada invasivo a ser feito. E esse tratamento, ele dura mais ou menos quanto tempo, assim, para poder realmente atingir a cura? Da hormonioterapia? Sim. Não, a hormonioterapia, ele vai até... Ele não acaba. Sim, é um tratamento que vai fazendo ao longo da vida. Porque já é um câncer avançado. Então é um câncer que eu não consigo mais tratar.
Agora, doutora Carla, quais são os primeiros sinais do câncer? Como é que ele se manifesta no corpo? O câncer de próstata, ele é assintomático na maioria das vezes. Então, se você está esperando ter algum sintoma para procurar o médico, você provavelmente vai procurar ele no estágio mais avançado. Quando ele está mais avançado, ele pode ter uma dificuldade para urinar, pode ter sangue na urina, pode ter sangue no esperma, mas isso já no estágio mais avançado. Então, sempre procurar, independente do sintoma, porque o câncer de próstata, ele é silencioso. Nossa, isso é muito, mas muito preocupante, né? Então, pra gente que tá nos ouvindo, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, a questão do exame, doutora, só o exame, só aquele do toque, ou existem outras formas, outros exames já existentes hoje em dia? Não, hoje já existem outros. O exame do sangue, ele veio revolucionar, porque ele melhorou muito a qualidade de diagnóstico, mas ele não excluiu o exame do toque. Então, a gente continua fazendo o exame de sangue e o exame do toque. Por quê? Porque o toque ele diagnostica 20% dos cânceres que o PSA é normal. Então, aquele que o PSA pode ser normal. Na hora que a gente identifica o câncer alterado, a gente suspeita. Tanto o toque quanto o exame de sangue, eles são exames de rastreamento. Ele não vai dar a certeza. O PSA é elevado, eu não tenho a certeza que é câncer. Existem outras doenças que aumentam o PSA. Então, isso é para rastrear. Tem um PSA alterado, toque alterado, eu vou para a biópsia. Quem dá o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Ah, muito interessante. Agora, se a senhora pudesse dar aquela dica, que a gente chama a dica de milhões, para o homem que está nos ouvindo agora, para a mulher também, porque às vezes é ela, né, que orienta, ela que fala assim, principalmente a mãe com os filhos, às vezes a esposa, né? Que incentiva. Qual seria essa dica? A dica que eu venho utilizando ultimamente para os homens é: escreva a sua história. Não deixa que ninguém escreva. Vá lá, cuide da sua saúde, que você é o bem mais importante que você tem, a sua saúde. Então, escreva a sua história e procure o urologista, procure o médico para sempre se cuidar. E para as mulheres, para as mães, tá certo? O importante também é levar seus filhos desde a adolescência. Porque aí vamos criar uma geração que já está acostumada a se cuidar. Porque a gente leva as meninas, mas esquece de levar os meninos. Pois é, criar um hábito, né? E o pessoal tem aquele discursozinho horrível. Ah, quem procura acha, não vou ao médico porque quem procura acha. E aí termina perdendo, né, o tempo e deixando de se cuidar, né, doutora? Isso, exatamente. O tempo é super importante. Doutora Carla Avelino, médica urologista, muito obrigado, viu, por sua participação. Sempre que tiver temas importantes como esse, a 95 está à disposição. Muito obrigado e boa tarde. Por favor, deixa aí suas redes sociais para quem quiser saber sobre esses e outros temas. Tem outros temas também na minha rede, é dra.carla com K Avelino. dra.carla Avelino. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Meu amigo, minha amiga, você